Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o queridinho dos fundos imobiliários, o MXRF, fundo imobiliário de papel. E por que iremos falar dele? Exatamente porque ele ficou em primeiro lugar juntamente com o HGBS, fundo de tijolo do segmento de shopping. Mas por que iremos falar então do MXRF se eles ficaram tecnicamente empatados? Eu tive que usar um critério de desempate, já que ninguém veio para desempatar essa contenda aqui. O critério de desempate foi o seguinte: o fundo com o maior número de cotistas, que é o MXRF, então pronto, vai ser ele. Mas semana que vem a gente provavelmente estará fazendo um vídeo sobre o HGBS, a não ser que comece a aparecer gente voltando no Betal, KNSC e acabe ultrapassando o HGBS. Se acontecer isso, mas eu acho que seria um caso muito excepcional, esses que estão na terceira posição ultrapassarem esses dois, que esses dois aí já estão estacionados há um bom tempo assim nessa posição aí. E pessoal, não esqueça de sempre dar uma passadinha aqui na nossa comunidade, que ela tá muito recheada de informação, e vocês também podem chegar junto e votar nessas enquetes e nos ajudarem a produzir conteúdo para vocês. Então vem comigo, vamos ganhar dinheiro e ficar ricos juntos também. Então no momento o MXRF tá custando R$10,57. É um dos valores mais altos que eu vi nos últimos tempos do MXRF. Quando eu comecei a comprar ele tava na faixa de 10,30. Teve um momento que ele caiu abaixo de 10. Aí eu fiquei dizendo assim, ah meu Deus, eu fiz besteira de ter comprado esse fundo, que eu comprei ele muito caro. E não, agora ele já voltou, já passou o valor que eu comprei. Já ultrapassou meu valor médio. Mas você vê que nas últimas 52 semanas ele teve uma mínima de 9,36. Quando ele caiu agora recentemente, ele ficou na faixa de 9,90 e alguma coisa. 9,36 foi um preço muito top mesmo. E no momento ele está na alta dele, R$10,57. Ou seja, ele nunca esteve tão caro como no momento. E o dividend yield dele está muito bom, 12,20%. Considerando que aqui é isento de imposto de renda, ao contrário de alguma aplicação em CDB, mesmo que seja 120% do CDI, isso aqui é isento de imposto de renda, não tem nenhuma taxa de imposto de renda. Você sabe que quando você aplica no CDB, por exemplo, mesmo que passe 2 anos pelo menos, sem mexer lá, você vai ter que pagar o imposto de renda de pelo menos 15% de imposto de renda, no mínimo 15%. Se você passar menos tempo, aí você pode pagar 20%, pagar 22,5%, 17,5%. Então aqui é isento de imposto de renda, é muito importante dizer isso. E a valorização dele nos últimos 12 meses foi de praticamente 10%, 9,99%. Olhando o gráfico dele aqui, você vê aonde foi a mínima. A mínima foi bem aqui, ó. 12 de maio, tá praticamente para completar um ano que teve a mínima, e com certeza não é agora que vai pegar a mínima. Eu comprei ele nessa época aqui, mais ou menos, ó. Nessa época aqui. Aí ele caiu, ó. Chegou a bater a mínima dele aqui, 9,72. Eu pensei que tinha sido 9,90 e pouco, mas esse aqui eu acho que foi pouco tempo, ó. Foi no meio de dezembro, que foi uma época que tudo tava caindo muito. E também eu acho que aqui tem a questão do que nessa época eles distribuíam um dividendo muito baixo. Nessa época ele tinha distribuído um dividendo de 8 centavos. Aí o pessoal, já querendo escapar dos fundos imobiliários, ainda vê ele distribuir 8 centavos, aí principalmente aquele investidor mais sardinha fugiu logo do fundo. Mas depois ele começou a retomar o preço ali, ultrapassando 10, caiu um pouquinho, aí depois começou a subir. Subir, ó, março, começou a subir, só subindo, ó. Parece uma escadinha, só subindo, e agora bateu essa máxima de 10,57. O valor patrimonial da cota dele é R$10,07, ou seja, acima de R$10,07, ele vai ficar acima do valor patrimonial dele. Como eu falei, ele estava abaixo de 10, então ele já estava com o valor patrimonial descontado. Esse era um momento muito bom para compra, mas no momento agora ele está com o P sobre VP de 1,05. Muita gente não compra com P sobre VP fundo de papel acima de 1. Então, nesse momento, esse pessoal, por exemplo, não compra. Quem achar que ainda vale a pena, pode comprar, mas você sempre vai saber que se você comprar nesse momento, você está comprando o fundo acima do valor patrimonial, e a gente não sabe até quando vai subir e quando ele pode voltar a cair para ficar no valor patrimonial de novo. Então ele está 5% acima do valor patrimonial dele. A gente vê que, como eu falei, é o principal fundo, queridinho dos fundos imobiliários, com 808 mil cotistas. Naquela época que eu falei para vocês que eu comprei, ele estava com 750 mil mais ou menos, então ganhou mais uns 60 mil cotistas novos. Nos últimos 2 anos, o valor médio distribuído foi praticamente 10 centavos, 0,09 centavos. No mês de março ele distribuiu 12 centavos, agora no mês de abril, no final do mês de abril, 12 centavos, que vai ser pago agora no mês de maio. Esses 12 centavos em março equivaleram a praticamente 1,16%, que é um rendimento
rendimento muito top, e em abril agora 1,13. Por que deu mais baixo? Se foi 12 centavos? Exatamente, porque a cota está mais cara. E é a questão, a cota é inversamente proporcional ao dividend yield. Se a cota sobe, o dividend yield desce. Se a cota desce, o dividend yield sobe. Então é por isso que, apesar do valor distribuído é o mesmo, o dividend yield é diferente. Aqui a gente vê todas as distribuições de dividendos desde o início do ano passado. Olha aqui, 9 centavos, 9 centavos, 10 centavos, 11 centavos, 11 centavos, 10 centavos, 12 centavos, que foi o maior no ano passado, 11 centavos, 10 centavos, 10 centavos e 8 centavos naquele mês de novembro, que eu falei para vocês. Aí foi exatamente no mês que acabou tendo mais gente saindo do fundo. Tava 10 centavos em dezembro, em janeiro foi para 11 centavos, em fevereiro 12, março 12 de novo e abril 12 de novo, ou seja, tá com 3 meses que ele tá distribuindo 12 centavos igual ao topo dele no ano passado. No ano passado ele distribuiu 12 centavos só uma vez no ano todinho, e agora, nesse ano, 4 primeiros meses já distribuiu 12 centavos em 3 meses. Tá melhor esse ano. Isso justifica o aumento, porque normalmente quando começa a reduzir os dividendos distribuídos, o pessoal foge do fundo. Aí quando ele começa a se estabilizar, distribuindo mais dividendos, aí o pessoal volta pro fundo de novo. Agora a gente vem aqui pro site do Investidor 10 para trazer mais informação para você. Você vê que o nome do fundo aqui é Max Renda Fundo de Investimento Imobiliário, fundo do tipo papel, como eu já tinha falado, e ele é considerado segmento híbrido. Por que segmento híbrido? Para quem não sabe, segundo o professor Baroni, que é um influenciador muito forte nesse segmento de fundos imobiliários, quando o fundo investe em CRIs, que é o normal de papel, e outra coisa, ele acaba se tornando um fundo híbrido. Por exemplo, o MXRF, ele investe em CRI, em outros fundos imobiliários e investe também em permutas financeiras. Então, como ele investe em 3 coisas diferentes, ele acaba sendo considerado um fundo nesse segmento híbrido, apesar de ser ainda considerado um fundo de papel. A gente vê que a taxa de administração dele é 0,90 ao ano, abaixo da maioria, que é na faixa de 1, mas eles consideram no mínimo 60 mil reais por mês. O número de cotistas a gente já mostrou, o valor da cota patrimonial a gente já mostrou, o último rendimento a gente já mostrou. Agora o número de cotas, 226 milhões, lembrando que ele é um fundo de base 10, a gente já viu isso, R$10,07 o valor patrimonial e R$10,57 no momento. Uma coisa que eu me esqueci de mostrar aqui no site do Status Invest é a liquidez diária. A liquidez diária dele é estúpidos 6.700.000, ou seja, é muito, mas muito fácil vender e comprar cotas desse fundo. Normalmente os fundos, a maioria trabalha com a liquidez entre 1 e 2 milhões, a maioria é nessa faixa, às vezes até abaixo de 1 milhão, e esse aqui tá quase 7 milhões, então é muito fácil tanto comprar e vender cotas desse fundo. Em comparação aos principais índices da bolsa, a gente verifica que houve uma valorização de 24,65% no MXRF, contra negativos 12,16 do IBOV, 36,53 negativo do SMLL, 6,96 do IVBB e positivo apenas o IFIX 0,1 e o DIVIS 6,39. Então ele valorizou muito. Se você tivesse investido R$1.000 no MXRF 2 anos atrás, você estaria com um valor equivalente a R$1.246. Em relação aos seus pares na bolsa, a gente vê que em termos de dividend yield, o número 1 é esse Ouri 11, mas ele é um fundo muito pequeno, abaixo de 100 milhões, então eu nem considero muito um fundo tão pequeno. Esse Game também é um fundo bem pequeno, apesar de eu já ouvir mais falar dele, mas só 213 milhões. Eu só considero fundo médio a partir de meio bilhão. Ele aqui não considero nem fundo médio, é fundo pequeno mesmo. E aí você vê que tem vários fundos que estão com rendimentos maiores que o MXRF, mas provavelmente, eu não sei, não conheço eles, mas provavelmente porque eles são mais high yield. O MXRF eu nem considero high yield nem high grade, ele é como se fosse um meio termo dos dois. Em termos de dividend yield anualizado, aqui ele está mostrando apenas 11%. É diferente lá do Status Invest. A gente não sabe quem é que está errado nessa história, porque lá ele está dizendo que é 12%. Mas você vê que todos os fundos aqui são fundos pequenos. O maior desses aqui tudinho tem 213 milhões. Então, para mim, em termos de... Se eu fosse comprar um fundo, eu não compraria nenhum desses porque eles são pequenos demais. Preferia dar preferência ao MXRF, que é o maior desses aqui. Em termos de P sobre VP, como eu mostrei, né? Ele tá caro. Então, ele tá aqui na posição número 2 dos mais caros. Pode-se dizer que é número 1, porque esse RCRI, ele nem tá distribuindo dividendos. Então, dos que estão distribuindo dividendos, que é o normal, e esse aqui é muito pequeno, 18 milhões, não dá nem para considerar isso aqui. Então, a gente pode dizer que é o fundo mais caro que tem nesse segmento híbrido de papel. E a gente pode dizer com certeza, afirmar com certeza que ele também é o fundo número 1 em termos de valor patrimonial. Então, a gente viu que ele ganhou no preço mais caro e no valor patrimonial maior. E o dividend yield dele, considerando um fundo maior, ele também é o melhor dividend yield, porque aqueles outros que estavam com dividend yield maiores eram todos fundos bem pequenos.
menos, abaixo de meio bilhão. Tem gente que está considerando o MXRF híbrido porque ele tem esses 3 imóveis, mas com certeza isso aqui não poderia ser considerado como principal motivo para ele ser um fundo híbrido, porque esse aqui só 0,19% do patrimônio líquido do fundo, é quase nada. Então, se fosse por isso, ele não seria um fundo híbrido. Com certeza não seria, porque o valor que tem investido nesses imóveis é baixíssimo. Tanto é baixíssimo que no relatório gerencial ele nem mostra esses 3 imóveis aí. Agora sim, a gente vai ver o relatório último divulgado no final do mês de abril. Aí você diz, mas não é de março? No final do mês anterior, eles mostram o relatório referente ao final do outro mês anterior. É mais ou menos com um mês de atraso, digamos, um mês de delay de um relatório para o outro. Então esse aqui é o relatório do rendimento que foi distribuído no finalzinho de março, que foi pago só em abril. Basicamente é isso. Vamos aos principais destaques no caso. O fundo desinvestiu durante o mês de abril nessa permuta aqui, Moema 1. E com isso teve um ganho de capital de quase 8 milhões. Isso aqui eu não vou ler porque eu já li em outros vídeos. Então aqui no topo do lado direito eu vou colocar um cardzinho do último vídeo que eu fiz sobre o MXRF para vocês verem. É sempre bom você olhar um relatório anterior em comparação a outro relatório, até com uma margem um pouquinho maior de tempo, para você sentir o que mudou no fundo. Então eu aconselho que vocês vejam esse videozinho que eu acabei de colocar aqui em cima. Aqui ele fala também, importante destacar, que o fundo está com alavancagem de 78 milhões, isso aqui é dívida, viu? Sinônimo de dívida. Mas isso é só 3,43 do patrimônio líquido. Normalmente vários fundos têm alavancagem. É normal isso. Uma coisa importante citar, que aqui não fala no relatório, é que o fundo vai emitir novas cotas. Vai haver uma nova emissão de cotas do fundo. Então, em breve, esse patrimônio aqui do fundo, que está atualmente em 2 bilhões e 276 milhões, deverá aumentar também a quantidade de cotas. E a gente vê que, segundo o fundo aqui, tem uma reserva acumulada via correção monetária de cerca de 12 milhões. Essas informações gerais que estão aqui do lado, eu não vou comentar também porque, como eu já falei, elas tinham no outro relatório recente e, por isso, eu já li lá, não vou ler aqui de novo. Aqui mostra o percentual dos investimentos do fundo por classe de ativo. 73%, ou seja, a grande maioria do investimento do fundo é em CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários, 73%. 6% são nas tais das permutas financeiras. O que normalmente são permutas financeiras? Tem uma incorporadora, uma construtora, que pega dinheiro emprestado do fundo para fazer uma obra. Isso é a permuta financeira. Normalmente a construtora paga o fundo cedendo, por exemplo, apartamentos prontos. Basicamente é isso, uma permuta financeira, em termos resumidos. Mas é um valor muito pequeno, 6%. 17% é em FIIs, ou seja, soma CRI com outros fundos imobiliários, investimento em outros fundos imobiliários, dá 90%. E mais 3% em caixa. Ou seja, a gente vê que realmente aquele valor que a gente viu lá em cima dizendo que tem 12 milhões, não é o caixa pleno do fundo, porque o caixa pleno é 3%. 3% de 2 bilhões é muito mais do que aquele valor que a gente viu lá em cima, que eram cerca de 12 milhões. Aqui ele mostra os investimentos em fundos imobiliários do fundo, que totalizam 401 milhões. A gente vê que o maior valor investido é nesse fundo aqui, SPVJ. São 91 milhões nele. Aí tem esses outros menores, LP também é muito, 84 milhões praticamente. GTLG também é alto, 60 milhões. IDGR, 32 milhões. O GALG, 26 milhões. No HGRH, 91 milhões praticamente. E tem esses outros aqui menores, até chegar a esse aqui que é tão desprezível para ele que ele já coloca outro. E os outros, essa lista aqui do lado de 1, 2, 3, 4, 5, 6 fundos. Normal, a maioria aí você vê que não são muito fundos conhecidos. Agora ele vai falar do investimento maior da carteira, que são os CRIs. A gente vê que em relação aos CRIs, os principais indexadores são IPCA, é o maior de todos, mais da metade da carteira, 52%, enquanto isso 47% também é quase a metade, né? É CDI mais alguma coisa. E os demais, prefixado, IGPM+, e CDI, são bem pequenininhos. Os três somados dão 1%, quase que desprezível. Aqui vem uma lista de CRIs que não estão pagando fundo e já faz tempo. Então você vê aqui que ele cita que esses papéis não geram caixa ao fundo há algum tempo. E eles estão tentando recuperar esses valores investidos para conseguir gerar fluxo adicional de caixa. Mas já faz tempo que isso aqui está nos relatórios deles. Que eles colocam esses 4 CRIs que não estão pagando faz um bom tempo. Eles estão tentando recuperar esse dinheiro para voltar dinheiro para o caixa do fundo. Mas o detalhe importante é que todos esses ativos juntos só representam 0,60% do patrimônio líquido, ou seja, é muito baixo. Menos de 1%, quase 0,5% apenas. Aqui tem a lista dos CRIs que compõem a carteira.
carteira. A gente vê quem é o devedor nessa coluna. Aqui a gente vê o valor em milhões da dívida, a duration aqui, o valor percentual em relação ao patrimônio líquido. Aí tem a data de aquisição, vencimento, a taxa. Tem todos esses detalhes. Não são só esses, vou mostrar mais abaixo aqui os outros. Vamos ver. Tá aqui os outros devedores do fundo, o valor em milhão, os demais detalhes e aqui o valor total da carteira do investimento. É praticamente 1 bilhão e 700 milhões em CRIs, que realmente é o forte do fundo. Tem mais aqueles 400 e poucos milhões em outros fundos imobiliários, o que totaliza a maior parte do fundo, né? Juntando esses dois, CRIs e fundos imobiliários, a gente tem praticamente 92% da carteira. Praticamente 92% da carteira. E tem mais cerca de 6% em permutas financeiras, que a gente vai ver a seguir. E chegou a hora das permutas financeiras, tá aqui. 145 milhões em permutas financeiras. Você vê que a diferença é muito grande, né? CRI é 1 bilhão e 700 milhões, outros fundos imobiliários 400 e poucos milhões e permutas financeiras praticamente 1/3 do valor dos fundos imobiliários. Nem se fala em relação aos CRIs. E a gente já lembra que teve aquele detalhe, aquela venda de uma permuta financeira Moema 1. E aqui ele vai mostrar um pouquinho, você vai dando uma pausa aí, detalhes sobre os valores investidos em cada uma dessas permutas financeiras. E meu amigo, se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. É isso aí, valeu, até a próxima aí.